Olá, que bom estarmos juntos para refletir sobre a liturgia do dia 7 de abril de 2026. A palavra de hoje tem uma mensagem muito profunda sobre como a gente pode ser encontrado e restaurado, mesmo quando parece que tudo está perdido. O fio que vai conduzir toda a nossa conversa hoje é exatamente este. Como é que uma única voz, sabe, uma voz familiar, uma voz que nos conhece de verdade, tem o poder de nos resgatar quando a gente se sente, roubado de si mesmo? E tudo começa na primeira leitura, lá nos Atos dos Apóstolos. O cenário é o dia de Pentecostes. Imagina a cena: Jerusalém cheia de gente e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e fala para aquela multidão com uma clareza. Nossa, uma clareza que corta. Olha, vamos parar um pouquinho aqui. Pedro não usa meias palavras, não. Ele olha no olho da multidão e diz, sem rodeios, aquele Jesus que vocês crucificaram foi quem Deus fez Senhor e Cristo. Pensa no peso disso. É uma acusação direta, na lata. E aí vem a grande pergunta, né? Diante de uma verdade tão dura, o que acontece? A reação mais comum seria a raiva, a negação, tentar se defender. Não fui eu. Mas, surpreendentemente, não foi nada disso que aconteceu. E isso aqui é simplesmente fascinante. Aquela voz que eles ouviram não era só a de Pedro. Eles sentiram que havia algo divino ali. A palavra passou por cima do orgulho e acertou em cheio o coração. E ao invés de se defenderem, eles se abriram. Eles perguntaram, irmãos, e agora? O que a gente faz? A resposta, claro, foi a conversão. O impacto foi uma coisa gigantesca. Naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas se uniram à comunidade. Isso mostra a força de uma palavra de verdade, dita na hora certa e com a autoridade que vem do Espírito. Depois de toda essa intensidade, a liturgia nos dá um respiro, um momento de calma e confiança com o Salmo 32. O tom muda completamente. Sai a confrontação e entra a contemplação da misericórdia de Deus. O refrão do salmo é como um bálsamo, uma canção de esperança. Ele diz assim, com uma leve entonação cantada: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. É um lembrete poderoso de que, mesmo com as nossas falhas, a graça de Deus está em todo lugar. É superabundante. E essa certeza na bondade de Deus nos prepara para o Evangelho de João. Ele nos coloca bem ali, diante de uma das cenas mais íntimas e emocionantes da ressurreição. O encontro de Maria Madalena com Jesus, perto do túmulo vazio. É muito importante a gente tentar entender a profundidade do desespero de Maria. Ela não chorava só a morte de um amigo. Jesus tinha libertado ela, tinha dado a vida de volta para ela, ele era a segurança dela, e agora, com o túmulo vazio, ela perdeu até a referência do corpo. Ela perdeu tudo, de novo. E aí, no meio dessa angústia, algumas vozes começam a falar com ela. Primeiro os anjos, depois o próprio Jesus, mas ela tá tão perdida que confunde ele com o jardineiro. Só que essas perguntas, mulher, por que choras? Não ajudam. Elas não conseguem atravessar a barreira da dor dela. A situação de Maria é muito simbólica, não é? Ela está ali, fisicamente, na presença do divino, cercada por anjos e pelo próprio Cristo que ressuscitou, mas a dor dela é como um véu tão grosso que ela não consegue enxergar. Ela só vê ausência, só vê perda. E então, chegamos ao momento que vira o jogo. Aquele instante que muda absolutamente tudo. E não é um discurso grandioso, nem um milagre espetacular. É algo muito, muito mais simples e profundo. Jesus diz uma única palavra, o nome dela, Maria. E dentro dessa única palavra tem todo um universo de intimidade, de história, de reconhecimento. O segredo todo está aqui. Não era uma voz qualquer chamando um nome qualquer. Era a voz dele, o jeito que só ele pronunciava Maria. Sabe aquela familiaridade que dispensa qualquer disfarce? É a voz que a conhecia de verdade, que já a tinha resgatado uma vez e que agora a resgatava daquela dor imensa. No exato instante em que ela ouve seu nome daquele jeito, o véu se rasga. E a resposta dela é imediata, vem do fundo da alma, Raboni, que quer dizer mestre. É um grito de alívio, de alegria. A confusão some e a presença dele se torna real de novo. Então vamos trazer essa história para a nossa vida, essa experiência da Maria Madalena, de se sentir roubada de si mesma pela dor e depois ser devolvida pela voz de quem a conhece. Isso é uma experiência muito humana, não é? Vamos pensar um pouco. Quantas coisas no dia a dia acabam nos roubando de nós mesmos? Os problemas que não saem da cabeça, as situações que nos deixam perdidos, às vezes até pessoas, e claro, aqueles tormentos internos que só a gente conhece.
O ponto é que a gente pode chegar num estado em que, de tanto se definir pelas circunstâncias, pelos problemas ou pelo que os outros dizem, a gente acaba perdendo o fio da meada da nossa própria identidade. A gente não sabe mais quem é. E essa é a grande mensagem de hoje. No meio de todo esse ruído, existe uma voz que nos conhece na essência, que nos chama pelo nome não como o mundo chama, mas como a gente realmente é. E é essa voz que tem o poder de nos devolver a nós mesmos. Mas a história não acaba no reencontro, não. Um encontro verdadeiro com Jesus sempre gera uma resposta, sempre gera uma missão. Ele nos coloca em movimento. Depois de ser restaurada, Maria não guarda aquilo só para ela. Ela se torna a primeiríssima testemunha da ressurreição. A primeira coisa que ela faz é correr para anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor." Ser encontrado e restaurado nos move a compartilhar essa boa notícia. E a gente termina essa reflexão com uma pergunta que fica no ar. Todos os dias a gente ouve inúmeras vozes. A voz da mídia, das redes sociais, as vozes das nossas próprias inseguranças. A questão que fica é, no meio desse barulho todo, qual é a voz que estamos escolhendo ouvir? Qual é a voz que, ao chamar nosso nome, nos restaura de verdade e nos devolve a vida?